Vamos conversar com quem entende do assunto? Silvio Campos Neto, economista, sócio da Tendências Consultoria. Que prazer te receber de novo aqui. Silvio, bem-vindo, querido. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Amanda. Tudo bem? Prazer sempre falar com vocês. Ótimo. Olha, a tua missão hoje é difícil, é explicar por que os mercados estão tão otimistas, dado um cenário geopolítico tão incerto. O que você está vendo, assim, tanto lá fora como aqui? Parece que todo mundo resolveu acreditar, fazer aquela visão meio poliana. Vamos fazer o jogo do contente, vamos acreditar que haverá o melhor resultado. De fato, Amanda, realmente é algo curioso, né? A gente se acostumou a ver ao longo desses anos, de décadas, na verdade, é que em momentos como esse, né, de conflito, de incerteza, de situações ainda mal resolvidas, os mercados adotam uma postura mais cautelosa, não é? Isso é ruim para bolsas, é bom para o dólar, mas o que a gente tem visto, especialmente aí nesses últimos dias, é uma postura já bem mais agressiva no sentido de antecipar um potencial fim do conflito. É claro que há o incentivo às partes envolvidas para que alcancem um acordo em breve. Os custos são muito altos dessa guerra, não só para os Estados Unidos e para o Irã, obviamente, mas para todos, não é? Para a China, para a Europa. Então há sim um incentivo real para que esses países consigam encontrar um caminho de encerramento dessa guerra, mas não tem nada ainda muito certo, né? Até porque sabemos, né, que são partes muito complicadas de negociar, né? O governo Trump com seus posicionamentos mais agressivos, o Irã, que, claro, é um país bem complexo, né? Então não dá para garantir que essa saída negociada terá um bom encaminhamento, mas os mercados estão, de fato, acreditando nisso, pelos custos que eu mencionei, e o resultado é o que você mostrou, né? O S&P quebrando recordes nos 7 mil pontos. Aqui nós temos, claro, outros elementos por trás desse bom desempenho, fluxo de estrangeiros, no caso do câmbio perto de R$ 5, juros altos ainda, o fator commodities, né, o próprio petróleo aqui nos ajudando, né? Então tem alguns outros elementos por trás. Fato é esse, curto prazo tem prevalecido esse clima mais otimista, mas ainda, tanto do ponto de vista externo, com a questão do conflito, e mesmo aqui, com temas ainda não tão bem resolvidos, ainda a gente vê alguns riscos um pouco mais à frente. Vamos começar a tentar entender, Silvio, o tamanho da conta que essa guerra vai nos deixar. Por mais que a gente esteja vendo todo esse otimismo, que às vezes parece meio exagerado dos mercados, por outro lado a gente está vendo petróleo, sim, abaixo de $100, mas a 96, antes da guerra, era 65,70 no máximo. Quer dizer, mesmo que o Estreito de Hormuz se abra, ainda vai demorar para esse tráfego se normalizar, para a produção das refinarias atingidas no Golfo Pérsico ser retomada. Do que a gente está falando em termos de reprecificação de ativos? A gente já está vendo isso bater na inflação. O IPCA veio salgado do mês de março, com alimentos subindo bastante, também com combustível, o canal de transportes pesando no índice de preço ao consumidor amplo. Do que a gente está falando? É inflação mais baixa? É crescimento menor? Como é que isso vai ser traduzido no Brasil em 2026? O que mudou? Bom, via de regra, esse choque de preços, né, um choque de oferta, como a gente costuma dizer, isso se traduz em pressões de custos, né, mais elevadas, e o petróleo é um item bastante importante ainda. E aí não só petróleo, tem fertilizantes também envolvidos aí nessa história. É claro que isso bate também no transporte, então tem pressões nos alimentos, pressões em serviços, né, os transportes, a passagem aérea, por exemplo. Isso tudo, claro, corrobora um cenário de inflação mais alta do que se esperava agora em 2026. Então, se avaliava até antes do conflito que era uma inflação mais perto de 4%, algumas casas até mais otimistas, inflação abaixo de 4%, nós tínhamos 4,1%, e o que se tem hoje é uma leitura de que é uma inflação que pode até ser mais próxima de 5%, né? Nós revisamos para 4,7%, ou seja, isso também, e aí claro, não é só para o Brasil, é para o mundo, vai se traduzir também em juros mais altos por um período maior. Então o Banco Central aqui sendo mais cuidadoso no processo de redução da Selic e, ao mesmo tempo, né, não só por conta dos juros mais altos, mas também por pressões de custos, a atividade econômica também tende a sentir o impacto negativo desses eventos. Claro, tamanho dessa magnitude desse efeito depende muito da duração, claro, do conflito e da volta, depois de um acordo alcançado, dos preços para níveis próximos aos anteriores. Isso é algo que tende a acontecer de forma muito gradual, mais para o segundo semestre do ano.
Diria que a gente ainda deve observar por alguns meses, mesmo em caso de acordo, preços do petróleo em níveis superiores ou até bem superiores ao que tínhamos antes. Então, esse custo em termos de inflação, juros mais altos, prejuízos para a atividade econômica, isso já está, de certa forma, contratado agora para 2026. Silvio, quando você olha para a PLDO apresentada ontem pelo governo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, qual é a sua avaliação geral? Essa meta, os números são críveis, são atingíveis? Essa meta de superávit primário de 0,5% do PIB, nessa sua primeira passada de olho ali pelos números, pelas contas do governo, o que mais te chamou a atenção? Olha, eu diria que as intenções colocadas no papel são positivas. A questão é que traduzir o que está no papel para a prática é que tem sido um grande desafio, né? O próprio arcabouço fiscal do governo previa uma série de resultados em termos de números primários, de dívida, e nada disso se materializou na prática. Quer dizer, então, no caso da LDO, infelizmente fica um pouco aí essa mesma leitura. No papel são intenções que vão na direção correta do ajuste que o Brasil precisa, e esse é um ponto importante. O Brasil tem uma questão fiscal mal resolvida e que está por trás também, não só da Selic, mas dos juros de forma geral, do custo do capital muito alto e que está penalizando as famílias, está penalizando as empresas e o próprio governo. Então, de novo, as intenções vão numa direção correta de ter uma melhora do quadro fiscal, mas isso só será possível com mudanças muito significativas nas regras e nas práticas de gestão de despesa em relação ao que tem sido feito nos últimos anos. Não vai ser de uma forma natural que isso vai acontecer. Temos que mudar aí de forma bem relevante algumas medidas, algumas regras usadas e, como sabemos, politicamente são medidas difíceis, e aí, claro, o próximo governo, seja ele qual for, estará com essa bola. Não é uma tarefa fácil, mas diria que é algo necessário, né, para que você consiga não só dar um direcionamento sustentável para as contas públicas e, com isso, abrir espaço para uma redução, aí sim, mais importante das taxas de juros. Eu quero ter olhar sobre duas medidas POPs do governo agora, que estão na ordem do dia. Endividamento das famílias, com esse projeto que deve ser apresentado nos próximos dias de renegociação das dívidas, e o fim da escala 6x1. Vamos começar pela renegociação. Você acha que o que tem notícia até agora, a entrevista de Dario Durigão, que eles já apresentaram, está indo no caminho certo, vai resolver o problema ou não? A gente só está empurrando com a barriga e vai pintar mais para frente. Isso tem a ver com esse modelo de desenvolvimento que o PT colocou em prática a partir de 2022 e que força com que as famílias se endividem cada vez mais? Amanda, esse é um problema, né? Na verdade, essa visão de que o importante, o que vai fazer o país crescer é impulsionar o consumo das famílias, é uma visão que não se sustenta no médio e longo prazo, né? Até pode trazer o resultado por 1, 2, 3 anos, mas o desfecho acaba sendo esse, né? Os juros ficam mais altos, as famílias mais endividadas, e aí com juros altos isso vira uma bola de neve. E é o que de fato estamos vendo, né? Dívidas também muito problemáticas em cartão de crédito, que tem taxas exorbitantes. Então, essas ações que estão sendo cogitadas para aliviar um pouco aí o balanço, vamos dizer assim, das famílias, é algo muito paliativo, né? É algo que tem uma visão naturalmente mais política, né, ou tendo visto o ano eleitoral, mas que não vai, né, não ataca efetivamente o ponto, né, que é realmente promover aí um cenário de sustentabilidade que possa reduzir o custo do financiamento e aí sim as famílias terem uma melhor dinâmica das suas dívidas. Então, eu diria que esse é um paliativo que não ataca o ponto central da questão. E agora a escala 6x1, Silvio, que também está em debate, e os parlamentares, assim, seja da oposição ou seja do governo, eles já admitem, é difícil segurar. Em ano eleitoral, provavelmente vai aprovar, seja por PEC ou por PL. Qual o custo que isso vai impor? É lógico, a gente tem sempre dois olhares. O olhar humano nos força a simpatizar e empatizar com a pauta absolutamente legítima de você ter mais um dia de descanso e menos horas de trabalho. Mas, por outro lado, isso vai impor um custo econômico. Como é que essas variáveis se equilibram? Ou não se equilibram? Eu diria que o mais importante aí é exatamente apontar esses custos, né? E, claro, ter os benefícios do lado dos trabalhadores, mas apontar sim a potenciais implicações. E aí, claro que o Congresso tem que tomar a decisão em cima dessas informações, né? Então sabemos, né, que até diante do contexto do mercado de trabalho,
do cenário de produtividade no Brasil, que deixa muito a desejar, que isso vai ter uma implicação importante para alguns segmentos, né, de serviços, um pouco da indústria e construção. Claro, tudo passa por uma readaptação, eventualmente, se essa medida for aprovada, mas não será livre de custos, né? Estão saindo algumas estimativas, é sempre muito difícil de especular aí com números em cima disso, mas efetivamente, né, haverá um custo a ser pago por todos, né, na forma ou de aumento de preços, ou eventualmente até mesmo de redução do nível de emprego, porque alguns segmentos, algumas atividades podem eventualmente ter aí a sua sobrevivência até mesmo questionada, né? E aí, claro, reduzindo a mão de obra, mas enfim, são situações que agora o Congresso vai analisar, mas como você bem lembrou, no ano eleitoral é uma medida importante, poderosa, né, do ponto de vista político, e fica um pouco difícil mesmo para segurar nesse caso. Depois o país vai ter que lidar com as consequências. E, Silvio, só para a gente terminar, faz uma previsão boa. O dólar vai continuar assim, baixinho? Baixinho perto do que a gente tem visto nos últimos 2 anos, abaixo dos R$ 5? O dólar está fraco no mundo todo, né, Amanda? Então tem um primeiro efeito global, tem questões internas, né, de juros, de petróleo, os mercados começando a especular em cima também de fator eleitoral. Então tem algumas questões internas que estão pegando positivamente. Então diria que pelo menos olhando os próximos meses, a tendência é que o dólar siga realmente baixo, né? Talvez a nossa única questão é mais pro final do ano, principalmente depois de finalizado o processo eleitoral, porque o governo eleito vai ter que de saída já dar alguma direção, né, algum encaminhamento para o que será a sua agenda econômica, principalmente na parte fiscal. E se não houver uma indicação mais clara logo de início das medidas que serão tomadas para o encaminhamento das contas públicas, a gente corre o risco de alguma pressão no final do ano. Mas eu diria que para curto prazo, a tendência é que o dólar siga bem comportado.